Olá, meus seguidores maravilhosos! Estamos aqui em mais uma live e vou chamar daqui a pouquinho ela, que é minha convidada especial, e um tema muito pedido por todos aqui, e vamos trazer tudo sobre união estável. Fizemos outra live, que foi a live anterior, tudo sobre divórcio. Foi um sucesso, muitas pessoas gostaram e pediram mais. Pediram para a gente falar sobre a união estável. E nós prontamente atendemos, porque o nosso público, os nossos seguidores são os melhores. Então vocês merecem o melhor, tá certo? Sempre manda um direct para mim e fala qual tema você gostaria que a gente tratasse aqui na próxima live, tá bom? Eu vou chamar daqui a pouquinho ela, doutora Alana Eugênia, advogada, ela também é psicopedagoga e ela é maravilhosa, gente. Vocês vão amar essa live de hoje. Ela é uma pessoa super preparada no assunto e vocês podem elaborar suas perguntas, as suas dúvidas. A gente vai estar respondendo aqui essa noite, tá bom? Vou chamar aqui ela, Alana, doutora Alana. Isso me motiva muito a trazer mais conteúdo para vocês. Boa noite, doutora Alana. Boa noite, tudo bem, doutora Renata? Tudo bem? Poliana disse que está sem áudio. Quem que está sem áudio? E aí, gente, como é que está? Chegando para você? Tá tudo bem aí? Se não tiver, a gente sai e entra de novo. Exatamente. Como é que está o áudio? Voltou, pronto, tá ótimo, né? Ótimo. Seja bem-vinda, doutora Alana. É um prazer ter você aqui na nossa página do Instagram. Muitas pessoas vinham pedindo mais sobre esse tema. A gente falou sobre casamento, eu falei com a doutora Luísa, e hoje estarei aqui falando contigo sobre a união estável. Vamos entrar um pouquinho no contrato de namoro. Porém, o tema principal é a união estável, né? Ninguém melhor do que você para trazer esse assunto. Especialista, né, Exatamente. Nós na área falamos sobre também. união estável, tudo que envolve a união estável, não é isso? Porque muitas pessoas se confundem bastante quando falam sobre união estável. Se precisa de contrato, se não precisa, quando que se inicia, o tempo dessa união, quando que configura a união estável. E aí, para dirimir todos esses conflitos, as pessoas ficarem bem centradas mesmo, bem cientes do que seja união estável. Né? Porque assim, a gente começa a namorar, começa a se apegar com as pessoas, começa a se envolver. E aí, de repente, aquele namoro, como muitas pessoas dizem, ah, não tenho mais um namorado, tenho um namorido. Então, assim, Sim. quando que isso começa realmente a acontecer, tá certo? Muito feliz de estar participando aqui com você, já trabalhamos juntas. Então, assim, a gente tem uma relação muito boa de trabalho e estar participando da sua live no seu canal é um prazer assim, inestimável. Eu Prazer não todo tenho meu. tanta prática de estar me apresentando, de estar me expondo, mas a gente faz o possível para levar o melhor para os seus seguidores, para os nossos seguidores. Sim, porque quem segue a doutora Alana também acredito que recebeu a notificação, né? E aqui hoje, Exatamente. doutora Alana, eu gostaria de explicar primeiramente para as pessoas um breve histórico, como foi que surgiu a união estável, como que se deu a união estável, de que forma que ela surgiu no ordenamento jurídico e também na sociedade, porque primeiramente, para ir para o ordenamento jurídico, primeiramente a sociedade ela tem que participar disso, né? Exatamente. A união estável é algo muito antigo, assim, bem antigo, antigo, antigo. Vamos lá voltar no tempo, lá na história antiga, Império Romano. Olha só como faz tempo que as pessoas já se juntam, já juntam ali os seus caquinhos. Então, começou a partir do Império Romano. Por quê? No Império Romano, eles eram divididos por ordens, por castas.
de forma que uma pessoa que estava em uma ordem superior não podia casar-se com uma pessoa de uma ordem inferior. E aí a gente temos as duas principais classes, que são os patrícios e os plebeus. Só que eles se apaixonavam, né? Assim, ninguém manda no coração, as pessoas querem se relacionar. E aí, como eles não podiam casar civilmente, como eles não podiam formalizar essa união, os patrícios e os plebeus acabavam se unindo, acabavam vivendo juntos e ali configurava uma união estável. Então, isso é muito antigo, ela é desde a antiguidade, não é isso? E aí sempre ocorreu, né? Vai ocorrendo as transformações da sociedade, entra-se a Idade Média, que aí o casamento começa a ter mais formalidades, passa-se para a Idade Moderna, Idade Contemporânea, chega no Brasil. O Brasil, a lei de divórcio, ela é muito recente. Ela é de 77. Então, assim, tendo em vista 500 anos que nós temos de história, a lei de divórcio é muito recente. E as pessoas casavam, separavam, né? Não tinham como se divorciar, porque, como eu falei, é algo recente, é algo novo, e constituíam uma outra família. E aí aquela nova parceira, era vista como concubina, era vista por muitos como amante, tinha muito preconceito. Né? A outra. Assim, às vezes, essa outra não tinha nem se envolvido com a relação anterior. Aquela pessoa casava, descasava, e aí então que se envolvia com uma terceira pessoa. Mas por essa terceira pessoa não ter uma formalidade, ter entrado em um relacionamento que a primeira já tinha com outra, então era visto como a terceira, como a outra, era apontada, e também não tinha direito. Só que o cara, né, ele acabava constituindo patrimônio com a segunda, tinha filhos também com a segunda. Esses filhos, na maioria das vezes, nem eram legitimados, né, não tinha legitimidade, era como se fosse outros filhos mesmo, nem era visto como filho legítimo por conta disso, porque não tinha um ordenamento. E aí começou a se ver toda essa situação, né, que chegava para os juízes e os juízes tinham que decidir. E tinha que olhar para a justiça, porque seria injusto, não é verdade? Uma pessoa casa, descasa, às vezes com a primeira passou pouco tempo, né? E o relacionamento terminou por N motivos, incompatibilidade de gênios, enfim. Aqui a gente ainda está discutindo o que levou à separação. Mas ela separou-se, às vezes não tinha nem filhos com a primeira, e vem a ter tudo isso com a segunda. E a segunda não era vista pela sociedade. Então, a gente vê que o que acontecia naquele tempo, desde os primórdios da Grécia, não é isso? Você falou agora? Não, de Roma. De Roma, desculpa. Desde Roma, que a história se repete, né? A história se repete, porém, a sociedade ela tem uma certa mania de sempre fazer a mesma coisa e só com o passar do tempo se legalizar aquilo, né? É como você falou, as mulheres que não eram casadas com os homens eram chamadas de concubinas, né? Então, isso se repetiu ao longo do tempo. E a gente pode ver que hoje o direito ele se modernizou muito ao ponto de que as coisas estão mais fáceis, né? A cada dia que a gente for passando, as coisas vão melhorar mais no âmbito jurídico e ficarem mais práticas. Não é isso, doutora Alana? Exatamente. Exatamente, porque o direito, na verdade, ele não se importa com quem você se uniu. Na verdade, o direito ele vem para resolver as questões que aquela união trouxe. Essa pessoa que se unir com outra, o direito não importa. Agora, quando aquela pessoa às vezes quer dissolver aquela união, é que chega o direito. E aí o direito não tinha previsão legal, não é isso? E aí, a partir de então, com a introdução da lei de divórcio, que passou por todo um momento histórico, é que chegamos na união estável.
É isso? Exatamente. Principalmente com a mudança da Carta Magna em 88, né? Isso, Que começa a facilitar tanto o divórcio, quanto também começa a ter essa previsão legal. exatamente. Então, a união estável, como vocês podem ver, é, ela foi, não que ela foi legalizada, mas que houve um caminho aberto com a Constituição de 88, porque facilitou muitas pessoas conviverem e hoje atualmente nós temos um sistema bem diferenciado do que 88. 88 foi apenas uma porta que se abriu para esse direito prevalecer, não é isso? Sim. Aí hoje a gente vê uma união que é muito, muito equiparada ao casamento. As diferenças são mínimas, porque na prática mesmo, é a mesma coisa. É a mesma Né? coisa. Então a gente vê toda essa evolução Aí, ao longo do tempo daqui de a uma pouco pessoa que é nós vamos falar sobre essa diferença, doutora Alana Eugênia. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre essa diferença mínima que tem entre a união estável e essa questão do casamento. Primeiramente, eu quero aqui só quebrar um pouquinho para me falar aqui com os seguidores, né? Vitor, Fabiano, Alícia, Sandy, Jefferson, Guilherme, Rafael, Rodolfo, Isaías, Mary Rose. Gente, é muita gente aqui nessa live hoje. Eu estou muito feliz, viu? Porque vocês sempre estão presentes, Débora, Micheline, Jones, meu Deus, tanta gente, Jonatas, Vitor, Joel do Camarão. Gente, é muita gente, eu agradeço a vocês, Henrique Vieira, Paulinho, Vitor. Gente, eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui. E a gente sempre está trazendo, Marilene, a gente sempre está trazendo o melhor para vocês, porque muita gente me pediu para falar sobre esse tema. E eu trago sempre pessoas muito capacitadas para contribuir, para levar para vocês esse tema maravilhoso. E a gente vai falar aqui sobre o que é uma união estável, doutora. O que é uma união estável? Então, o que é uma união estável? É a relação entre duas pessoas, né? A união estável, ela precisa disso, de duas pessoas, né? Que vai ser até uma diferença um pouquinho do contrato de namoro que a gente vai ver lá na frente. São duas pessoas. E essas duas pessoas, elas têm que ter uma convivência pública, ou seja, não adianta eu ter uma união e eu não levar conhecimento de ninguém. Né? Essa convivência, ela precisa ser pública, ela precisa ser notória, todos precisam saber que Você você ficar com convive. alguém e aquela coisa ficar escondida, né? Tem que ser Exatamente, uma não coisa existe pública e notória, né? isso. Para a união estável ser caracterizada, ser configurada, ela precisa ser pública. Ela precisa ser contínua e ela precisa ser duradoura. Não existe um tempo mínimo, que a gente até vai ver mais na frente, mas ela precisa ter essa durabilidade, não é isso? E Porque também assim, às um tópico vezes bem as pessoas, importante, elas, oi? um tópico bem importante também é ter o objetivo de constituir família, né? É o Sim, que é alvo justamente, constituir família, a união estável, né? exatamente, ela precisa ser contínua, pública, duradoura e ter esse objetivo de constituir uma família, assim como o casamento. Quando as pessoas casam, elas casam porque elas querem constituir uma família, querem ter filhos, ou mesmo que não tenha filhos, mas é uma constituição de família. Então, vocês, homens e mulheres que estão em uma união, trate de falar para o seu companheiro ou companheira que quer que você apareça, porque é muito importante as pessoas verem vocês, mas é interessante que é importante mesmo, porque até pessoas podem servir como testemunhas, não é isso mesmo? Pessoas podem servir como Exatamente. testemunhas. Já houve até decisões no sentido de que
foi considerado união estável o simples fato dos status do Facebook. Está lá, né? Uma união com alguém, um relacionamento sério com alguém, configurou união estável. Já teve decisões nesse sentido de que o simples status lá do Facebook, de estar com alguém, de alguém ter sido marcado nos seus status como um companheiro, configurar uma união estável, porque ela é público, todo mundo está vendo que você tem alguém na sua vida. Exatamente. E o objetivo da união estável, na realidade, hoje, antigamente as pessoas diziam que estavam numa união estável só mesmo porque estavam juntos, né? E a questão dos bens não era falado em questão de bens, não era tratado sobre qualquer outro aspecto antigamente. Mas com a evolução das leis, o judiciário ele avançou nessa parte, né, mesmo, doutora Alana, e conseguiu fazer com que a união estável saísse daquele termo inicial, ao qual era só compreendido como duas pessoas, para constituir uma família. E também para aquele patrimônio que foi criado, gerado durante a união estável, ser preservado. Não é isso? Isso, porque assim, as pessoas elas se juntam ou através de uma união estável ou de um casamento, e como elas querem ter uma família, a gente entende que é o normal que aquelas pessoas elas construam casa, ou comprem, enfim, construam um patrimônio, né? Porque eles querem ter filhos, então elas querem dar o melhor para os filhos, né? Os pais sempre têm a preocupação de dar para os filhos aquilo que não tiveram. Então, tudo isso é dinheiro. Acontece que as relações elas se mudam, né? Ninguém é de ninguém. E aí, quando começa a ser desgastada essa união, querem dissolver essa união, aí é onde está o problema, né? Exatamente. Porque esse patrimônio ele precisa ser dividido. E aí, como é que vai ser dividido? Onde entra a questão do contrato de namoro. Porque tem gente que diz assim, mas se eu quiser resguardar meus bens, eu faço um contrato de namoro. Mas é bem diferente, gente. É muito diferente. Porque agora a gente vai entrar nesse aspecto da diferença entre a união estável e da união estável para o contrato de namoro, né? Pois é, sobre essa questão de resguardar bens e aí você optar por fazer um contrato de namoro. É bem interessante, por quê? Porque se houver má-fé, se for comprovada a má-fé no contrato de namoro, aquele contrato de namoro não serve de nada. Tá Exatamente. certo? Os tribunais, eles têm aceitado esse contrato como namoro, mas se for provado que aquele contrato foi para uma má-fé, só foi apenas por questão de má-fé, aquele contrato pode ser anulado. Não é isso? Então, o que é um contrato de namoro? Gente, o namoro, ele não tem uma legislação. O namoro não tem uma previsão legislativa. Namoro é namorar, né? E existem dois tipos de namoro. Existe o namoro simples e o namoro qualificado. Alguém sabe a diferença? Alguém sabe a diferença do namoro simples para o namoro qualificado? Responde aí pra gente. Gente, namoro qualificado não é o que mata, não. Pelo amor de Deus, gente. Gente, nada de penal aqui, tá? Estamos no civil, pelo amor de Deus. Bom, o namoro simples seria aquele início de namoro. É quando as partes estão conversando, estão se conhecendo, ninguém sabe, né? Não foi apresentado à família, não foi apresentado a amigos, ninguém sabe ainda do namoro daquelas pessoas. Já o namoro qualificado é justamente quando já é notório. Assim como a união estável também, que é pública, que é notória, que todo mundo está sabendo, que já colocou nos status que está namorando com fulano de tal, que já apresentou para todos os amigos, para a família, que já passou os natais, réveillões, enfim. Esse é o namoro qualificado. Entendeu? Não existe uma legislação. Como eu já falei, não existe. Você começa a namorar, você começa a conhecer, você começa a se envolver com as pessoas.
Só que aí, a diferença do namoro para uma união estável é principalmente o objetivo. No namoro, as partes, elas têm como objetivo apenas passar tempo juntas e aí, quem sabe vir a casar? Quem sabe? Não é isso? Já a união estável, ela já tem esse objetivo de formar uma família. Não é Já um assim, quem compromisso sabe vai maior. formar. Exatamente, é um compromisso maior, assume esse compromisso. E aí, muitas vezes, quando aquela pessoa começa a namorar, ela já tem um certo patrimônio. Ela já, enfim, tem casa, tem carro, tem conta, às vezes é um mega empresário e passa muito tempo namorando com alguém. Muito tempo mesmo. Que aí, para algumas pessoas, já pode até estar configurando uma união estável. Mas não é. Porque aquelas pessoas elas não têm interesse ainda em formar uma família. É só um namoro. Pode ser um namoro que uma Elas pessoa. não têm interesse de constituir família, não têm interesse, às vezes, de ter aquele compromisso de passar tanto tempo com aquela pessoa. Ela não quer aquele compromisso de querer dividir seus bens. Ela não tem. O É namoro só um namoro é um mesmo. conhecimento, as pessoas estão se conhecendo. Porém, quando chega na parte do namoro qualificado, as coisas elas podem ter uma outra figura e nessa outra figura você poder se proteger, né? Isso começa a confundir as coisas. Porque, assim, a linha do namoro para a união estável, quando esse namoro já começa a ser um namoro bastante duradouro, é uma linha muito tênue, sabe? Para você dividir o que seria união estável e o que seria namoro. A principal diferença mesmo é o objetivo. A principal diferença, gente, é o objetivo, né? E aí as pessoas às vezes elas querem dizer, olha, eu tô namorando com você e eu só quero namorar, porque para mim namorar é muito bom. Eu não tenho responsabilidade alguma em relação a você. Eu namoro, mas eu não tenho, vamos dizer, porque assim, a união estável, assim como o casamento, ela contrai vários direitos e vários deveres. Né? Isso. Isso, assistência mútua, a questão de educação e cuidados com os filhos, se houverem. E aí o namoro não. O namoro é aquela coisa mais relaxa. O namoro é aquela coisa que eu vou dormir na casa do meu namorado, mas eu não preciso acordar de manhã para fazer o café da manhã dele, por exemplo. Eu vou para minha Sim, casa. Não é isso? exatamente. O namoro é aquela coisa que eu tenho a minha vida, eu não preciso dar satisfação do que eu compro, do que eu deixo de comprar, do que eu ganho, do que eu deixo de ganhar. Namoro é isso. E Isso. aí, aquela pessoa ela só quer viver namorando, ela não quer casar, ela não quer ter essa obrigação de estar em um relacionamento como casamento ou como a união estável. Porque a união estável, ela precisa ter respeito, a mesma forma como o casamento, ela precisa ter fidelidade, pelo menos, é o que a gente espera, é que as pessoas elas sejam fiéis umas às outras, ela precisa. E o namoro não. Tanto é que o contrato de namoro, gente, pasmem, mas o contrato de namoro, você pode fazer o contrato com mais de uma pessoa. Agora, é uma... eu vou falar um negócio aqui, mas não vou falar não. Mas você pode fazer com mais de uma pessoa. Você pode fazer o contrato com mais de uma pessoa. É namoro. Namoro não existe assim. Tá As vendo, partes, gente? Ó, assim, para as vocês partes, verem, quando vai para vocês conversar, verem, quando começa a namorar, elas começam a exigir esse respeito, essa fidelidade. As partes, né? Que aí é conversa, que aí é um acordo. quando o namoro ele fica qualificado nessa hipótese, que já há um compromisso maior, porque acho que são estágios, namoro, namoro qualificado, né, aí vai subindo. Nessa parte do namoro qualificado, muitas pessoas elas confundem esse namoro qualificado com uma união estável, né? Então, por confundir isso, é que a legislação permite que você faça um contrato de namoro. Ou seja, não, nós não convivemos em uma união estável, a gente não tem o interesse de constituir família. O nosso interesse aqui é unicamente namorar. Então, os bens dela é dela, os bens dele são dele,
e cada um no seu canto. Diferente da união estável, que os bens eles se incorporam, né? A partir de quando vocês constituíram essa união. Essa é a diferença. O contrato de namoro, ele vai falar nas cláusulas, por isso que é muito bom você ter um advogado. Para qualquer ato que você for fazer um contrato, qualquer coisa, é muito bom você ter um advogado para te orientar como fazer aquele contrato. Porque você pode até fazer um contrato, porém, talvez não tenha a mesma segurança e as mesmas coisas que um advogado vai te orientar a colocar ali, né? Porque o advogado, ele sempre vê lá na frente. E muitas vezes, no contrato de namoro, você pode colocar a questão dos bens, como que vai ser. Porque tem namorados que não têm uma união estável, mas têm bens juntos. É como se fosse uma sociedade, né, doutora Alana? Exatamente. É justamente isso. Que assim, como eu já falei, o que diferencia principalmente é o objetivo de formar família. Mas eu posso ter um namorado que eu queira também ter uma sociedade com ele. Nada impede. E aí, nada melhor do que você fazer um contrato. Você faz um contrato de namoro com aquela pessoa e faz um contrato de sociedade também. Para quê? Para que aquilo que vocês construírem seja visto apenas como dois sócios, né? Vocês tenham a partilha como duas pessoas, como dois sócios normais, que não se misture a relação afetiva com a relação negocial. E aí é por isso que é interessante. Para quando acabar a relação, a outra pessoa não vir usar de má fé e dizer que teve uma união estável com aquela pessoa para poder dividir os bens que foram adquiridos naquele tempo. Por isso que é muito importante o contrato de namoro, né? Exatamente, porque vamos supor o seguinte: são namorados e iniciam uma sociedade. E sempre tem uma pessoa que é mais controlada, que consegue administrar melhor os bens. Aquela pessoa que consegue administrar melhor, obviamente que o dinheiro do lucro ela consegue render mais. Ela consegue adquirir mais coisas ao longo do tempo. E aí ela não fez o contrato de namoro, ela não definiu, ela não estipulou que aquela relação afetiva que aquelas pessoas tinham era apenas um namoro. E aí o namoro termina, acaba. Como é que vai se dividir desses bens? Que uma só estava trabalhando juntos, ok? Dividiam ali os lucros, mas ela sozinha construiu um patrimônio muito maior do que a outra parte. E aí a outra parte vai exigir que seja dividida em partes iguais. Quanto que, para aquela pessoa que tem que ser obrigada a dividir, é algo muito injusto, porque eles trabalharam juntos, a mesma oportunidade que ela teve de construir aquele patrimônio, a outra parte também teve, pro outro lado dela, e não fez. Acabou desperdiçando tudo. Exatamente. Aí tem muita gente também que pergunta o seguinte: é necessário, o que é necessário para configurar uma união estável? Muitas pessoas pensam assim: não, eu sempre estou lá na casa dele, estou na casa dela, e a gente vive união estável. Não é bem por aí, gente. Não é bem por aí. Tem uma diferençazinha que a gente vai explicar para vocês, que não precisa necessariamente ter um período mínimo para se configurar uma união estável. Pelo menos em exceção à seara do direito previdenciário. É isso? Direito É, previdenciário tem umas diferenças nessa questão. isso. Assim, a lei de 94, a lei 8.971 de 94, ela estipulava que pelo menos 5 anos, né, de união estável para ser configurada a união. Isso. Já a lei mais recente, que é de 96, a lei 9.178, ela não diz nenhum tempo. Quanto ao tempo, ela não fala, ela é completamente inerte. Então, a gente entende que não existe um tempo. O tempo pode ser indefinido, pode ser um mês de união estável, como pode ser 10 anos de união estável. Não existe um tempo definido, não existe um tempo delimitado
por lei. No direito previdenciário, né, assim, às vezes, a gente vai entrar mais lá na frente, né, acerca dos direitos que aquela pessoa acaba adquirindo com a união estável, caso seu companheiro faleça. E aí, no direito previdenciário, não é nem tanto que se exija um mínimo, mas exige um mínimo para que construa algumas provas que realmente houve uma união estável. Quando há um contrato de união estável, ok, beleza. Mas quando não há esse contrato, aí o direito previdenciário ele exige esse mínimo, que às vezes quando tem filhos, a própria gestação, a própria idade dos filhos já serve para comprovar que ali havia uma união estável. Isso mesmo. E tem aquela dúvida que as pessoas também têm de perguntar, e precisa morar junto? Aí eu falo para vocês, tem namorado que mora junto, né? Tem E namorado tem que pessoas que vivem união estável que não compartilha. moram junto. Morar junto não é uma regra, mas precisa ser contínua, precisa ser duradoura, precisa ser pública e precisa ter o objetivo de constituir família. E muitas vezes as pessoas que moram juntas, elas não têm esse objetivo de constituir família, elas estão ali para se conhecer. Hoje em dia as coisas estão bem diferentes de antigamente, né? Hoje em dia as pessoas elas se conhecem de outra forma e por isso que não necessariamente precisa morar junto, tem que preencher todos esses requisitos que a gente já relatou aqui desde o início, né? E não há Exatamente. essa exigência, não tem essa exigência, não precisa morar na mesma casa. Para você ter uma união estável com alguém, você pode até morar em casas separadas. Tem pessoas que têm uma união estável, um morando no estado, outro morando em outro estado, um morando numa cidade, outro morando em outra cidade, às vezes por questão de trabalho, às vezes por questão de contrato, por alguma coisa, aquelas pessoas, por algum motivo, elas moram separadas, não é isso? Exatamente. Mas é aquelas pessoas, elas têm compromisso umas com as outras, têm filhos muitas vezes, né? Porque quando chegam os filhos, aí realmente, por exemplo, se a pessoa até fez um contrato de namoro e acabou gerando uma criança, aquele contrato acaba totalmente a sua eficácia, anula-se e aí leva em consideração o filho, que é família, gente. É como eu já falei para vocês. O principal objetivo da união estável é constituir uma família. Então, se já tem filhos, não tem mais o que se discutir. Deixou de ser um namoro e passou a ser uma união estável automaticamente. Exatamente. E as pessoas elas têm essa mentalidade que precisa morar junto. Não, gente. Só em querer constituir família já configura uma união estável. E é o que acontece mesmo com as pessoas do mesmo sexo, não é mesmo? As pessoas do mesmo sexo, a lei, ao definir a união estável, ela descrevia uma união entre homem e mulher, né? A lei, ela fala homem e mulher. Mas o que é que você tem a falar sobre isso, doutora? Vamos iniciar. A Constituição é de 88. A Lei de União Estável é de 96. Então, era uma época que, embora houvesse já união homoafetivas, mas não eram tão presentes como nos dias de hoje. Não é isso? Então, assim, Exatamente. por conta disso, não havia essa previsão legal. Embora não houvesse essa previsão legal, como você falou lá no início, as pessoas elas se uniam, né? Então, assim, já estava acontecendo na sociedade. Não havia uma previsão legal, mas já acontecia na sociedade. Então, pessoas do mesmo sexo, elas se uniam, elas constituíam uma família, porque elas passavam parte de tempo juntas. Na época, não era possível nem adotar, mas constituíam uma família, porque a família não precisa necessariamente de filho. Quando eu falei aqui um pouquinho atrás, quando você tem filhos, deixa de ser um namoro e passa a ser união estável, é porque, assim, filhos é uma continuidade da sua linhagem. Então, isso é indiscutível. Mas quando você casa com alguém, quando você se une com alguém com o objetivo de formar uma família, e aí a família existe as formas mais diversas possíveis, inclusive com animais de estimação, que hoje em dia já configura família. Então, assim, quando você se une, já gerou ali a família, já formou. E aí esses casais homoafetivos, eles se uniam,
eles construíam um grande patrimônio, muitas vezes, e depois eles se separavam. E aí, para definir como que ficaria? Não tinha, simplesmente não tinha uma definição. E aí houve resoluções do CNJ que começou a introduzir, a União começou a introduzir essa lei, né? Pegar essa lei para dirimir esses conflitos. E aí foi reconhecida a união homoafetiva como união estável. E posteriormente ao casamento também. Tanto que hoje em dia, alguém que tem uma união estável, que tem um contrato de união estável, que quer formalizar esse contrato, mesmo sendo uma união homoafetiva, ela pode se dirigir ao cartório e pode formalizar um casamento. Exatamente. Então, desde 2011, o Supremo Tribunal Federal já decidiu isso, que não é apenas homem e mulher que podem ter um relacionamento do tipo união estável. Pessoas do mesmo sexo também podem só se dirigir a um cartório, né, e formalizar ali o contrato de união estável. Sobre essa questão, alguém tem alguma pergunta? Porque é bem polêmico, né? As pessoas gostam desse tema porque ele é bem polêmico. Vocês têm alguma pergunta sobre o assunto? E aí, gente, participem. Participem que a gente quer responder as perguntas de vocês. Pronto. Então, com a união estável, a gente também sabe que não há alteração no Estado Civil, né? Porque, como eu já falei anteriormente, namoro, aí veio o namoro qualificado. Depois do namoro qualificado, tem gente que vem aqui para a união estável, né? Aí o que é que acontece? Quando as pessoas estão numa união estável, elas acham que estão casadas, né? Porque tem aquela questão do direito civil, né? Que se comparou o casamento civil à união estável, sobre aquela questão da comunhão parcial de bens. Então, as pessoas passaram a achar que depois que você tinha uma união estável, você já era casado, poderia usar o termo casado, viúvo, separado, né? Aí o que é que a doutora tem a falar sobre isso? Então, é tanto que, assim, quando a pessoa vive em união estável, que geralmente vai preencher algum formulário em algum lugar, né? As pessoas geralmente perguntam o estado civil e a pessoa diz, eu sou casada. Ah, mas cadê sua certidão de casamento? Não, eu não tenho, porque eu apenas moro junto com a pessoa. E aí as pessoas geralmente dizem, não, então você está casada, você é solteira. Porque, Isso. pronto, essa é uma das principais diferenças de união estável e casamento, se não for a maior. É a mudança, né, a imutabilidade do seu estado civil. Você permanece sendo solteiro. Para todos os efeitos legais, você é solteiro. Você só é casado quando você se casa no civil. E aí, quando você se casa no civil, que você se divorcia, você deixa de ser casado e passa a ser divorciado, porque nunca mais você volta à sua situação de solteiro. Quando aquela pessoa, né, o seu cônjuge, falece, você é viúvo, enquanto que na união estável não existe isso. O seu companheiro falece, você também continua sendo solteiro. Você permanece solteiro para sempre. Então, essa é uma das Se principais você diferenças. em uma união estável, você jamais vai se configurar casado, viúvo ou separado. Você sempre Ou vai ser divorciado. solteiro ou divorciado, né? Tem uma Exatamente. pergunta bem interessante aqui do Antônio. O efeito do contrato de namoro pode suscitar direitos sucessórios? Contrato de namoro? Não, Não. não. É justamente essa a diferença. É que, assim, a união estável, sim, ela pode suscitar efeitos sucessórios, mas o contrato de namoro, não. É só um namoro, gente. É namoro, é só namorar. É só um Quando as namoro. pessoas namoram, que algum falece, às vezes pode até estar noivo já para casar. Mas se faleceu,
aquela pessoa não tem dinheiro, não tem direito a absolutamente nada, é só um namoro. A gente fala do contrato, é só para que não haja essa confusão, é só porque as partes se protejam. É tanto que existe ainda até um preconceito em relação ao contrato, doutora. Porque tem muitas pessoas que não querem fazer o contrato porque dizem, ah, você está desconfiando de mim, ah, você não está acreditando que eu só quero apenas me relacionar com você, que eu estou de olho nas suas posses, sabe? Até existe esse tipo de preconceito. Mas o contrato de namoro é só para delimitar que aquele relacionamento é só um namoro. E aí, se caso o seu companheiro faleça, você não tem direitos sucessórios. Para não configurar uma união estável, né? Porque com o contrato de namoro, você pode até ter um relacionamento que parecido com a união estável, porém não é. E você sabe que não é, e a outra pessoa também sabe que não é. E para não confundir isso, para não haver nenhum equívoco depois, é bom formalizar esse contrato de namoro para não configurar lá na frente alguém usar de má fé ou alguma coisa do tipo e configurar uma união estável. O contrato de namoro ele é importantíssimo quando as pessoas têm uma união bem duradoura, assim, aquele namoro que as pessoas não querem se desgrudar e nem querem se casar, né? Nem querem ter uma união para Exatamente. constituir família. Exatamente. É porque, assim, existem vários tipos de namoro, né, gente? Assim, a gente começa a se envolver, passa-se o tempo, né? Aquelas pessoas, elas não querem definir, não querem passar para um estado mais, mais responsabilidade e querem continuar apenas naquele, porque namorar é muito bom, né? Venhamos e convenhamos, namorar, você já inclui isso, que não tem responsabilidade, gente. No namoro não existe essa responsabilidade, né? Nem com a Existe. fidelidade, É, né? Assim, eu estava estudando e para ver essa diferença eu vi isso, que o namoro não exige essa responsabilidade da pessoa ser fiel. Não exige isso. exatamente. E a possibilidade, por exemplo, desse esse namoro atual, principalmente, de pessoas dormirem um na casa do outro, ser público e notório e ter aquela coisa toda, mas não é uma família. Porém, para a sociedade, as pessoas acham que você vive numa união estável. Vamos dizer que existe um homem e uma mulher. Ambos são namorados, aquele namoro qualificado, chamado, né? E convive nesse Uhum. namoro qualificado, porém o homem faleceu. E ela vai querer dividir a herança com os outros herdeiros. Entende? Daqui que explique para a família, para a sociedade, para o juiz, para todo mundo, que era só um namoro, aí você vai ter que penar muito para chegar até aí. Porque se tivesse um contrato de namoro, nada disso teria acontecido. Se tivesse um contrato de namoro ali, não precisava tanto desgaste para dizer que não era uma união estável. Não é isso? Exatamente. Porque o que acontece? É justamente isso. Vamos supor que as pessoas até morem junto, né? Até as pessoas até morem junto, mas só são namorados. E fizeram um contrato de namoro. Uma das partes chega a falecer. Se existe um contrato de namoro, aquela parte que ficou viva, ela não tem direito. Então, os bens vão ser apenas divididos com os outros herdeiros. Filhos, pais ou irmãos, né? Já se não existe o contrato de namoro, aquela pessoa que ficou viva, ela pode dizer, não, nós tínhamos era uma união estável. E eu exijo, sim, a minha parte na partilha dos bens. Tá entendendo? E aí, como era algo público, como era algo notório, como era algo duradouro, só as partes que sabiam que não tinha interesse de formar uma família. Mas se uma parte faleceu, não tem testemunhas. O que sabiam, sim, é que eles viviam juntos. E aí ele pode exigir, sim, a parte da herança. Exatamente. Gláucia está aqui perguntando: o adultério ainda é considerado crime? Gente, se fosse considerado crime, a cadeia estava cheia Tá. de gente. Não, 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 não. não. Desde muito tempo que o adultério já não é mais crime.
já foi tirado do ordenamento jurídico lá no rol de crimes penais. A única coisa que pode implicar é uma ação por danos morais, né? Se a pessoa sofreu um Dependendo do caso adultério, também, né? dependendo do caso também, aí pode ser já uma ação por danos morais. Exatamente. Mas dano moral já na seara civil também, então não é mais crime. Não é mais crime, gente. A gente falou sobre a questão do Estado Civil e quando, vamos dizer, a gente estava falando aqui sobre namoro e união estável. Gente, é essa a diferença, a grande diferença que há, tá? Porque quando o outro morre, o outro falece, mesmo não sendo viúvo, se torna possível ser viúvo? Essa é a pergunta de muitas pessoas, que muitas pessoas me fazem. Se é possível a pessoa se tornar viúva, né? Se a união estável dá direito ao benefício de pensão por morte, caso algum dos dois faleça, né? Mesmo não sendo viúvo, e se a pessoa se torna viúvo. Gente, essas perguntas que eu faço são perguntas que os meus seguidores me fazem no privado e eu estou aqui respondendo hoje para vocês, tá? Então, doutora Alana, e aí? Quem vive numa união estável? A gente sabe que quem namora não é viúvo, né? Quem namora não Isso. é viúvo. E quem vive numa união estável, quando o companheiro falece, se torna viúvo também? Não, não se torna viúvo. Porém, ele adquire direitos sucessórios. Ele não é viúvo, como já falou, não altera o estado civil da pessoa, porém, ele começa a adquirir direitos como se casado fosse. A gente depois falou lá no início. Hoje, pela lei, a diferença é mínima. A diferença é mínima. O que vai acrescentar no casamento é só mesmo a questão de rito, porque é algo bem mais burocrático para você se casar do que para você ter união estável. A união estável não exige um contrato. As partes contratuam, as partes vão ao cartório para fazer o contrato, para resolver todas essas questões futuras, que podem vir futuramente. Mas não é regra. A regra é só você se juntar. A regra é só você procurar uma casa e conviver junto, ou não, dependendo do caso. É você construir uma família, é só isso. Não exige o contrato. Já o casamento, não. O casamento você tem que ir no cartório, você tem que dar seu nome, você tem que levar seus documentos, com os documentos da outra pessoa. Você tem que esperar todo o processo de casamento, os proclames, o juiz marcar a data, realizar, fazer a celebração para você se casar. Então, tudo Sim. isso é necessário para o casamento. A união estável não é necessário isso. Inclusive, ainda que você queira fazer um contrato, é só você ir no tabelião, você ir no cartório, o tabelião faz a escritura pública e pronto. Não é necessário fazer toda essa espera até o casamento. É uma das Exato. diferenças, é só isso que muda. Mas os direitos adquiridos com a união estável é semelhante aos direitos do casamento. Inclusive a pensão por morte previdenciária. É a mesma coisa. A diferença é que uma pessoa que é casada, ela não precisa de absolutamente nada, só a certidão do casamento. Ela vai no INSS, munida da sua certidão de casamento, dos documentos do decujus, né, do decujus, que é falecido, apresenta e inicia o processo para recebimento de pensão por morte. Se tiver todos os critérios, ela já Você recebe. vê como é tão importante formalizar essa união estável que até mesmo nesse ponto de que se você vive uma união estável de forma informal, você não formalizou nada. Se o companheiro vier a morrer, a companheira, para você entrar com o pedido de pensão por morte, você tem que comprovar que realmente convivia com aquela pessoa. Então, não seria mais fácil as pessoas chegarem fazer chegar a fazer um contrato para provar para aonde for que convive numa união estável? Porque daqui que você vai provar que convivia numa união estável, vai demorar, vai gastar, vai
vai gerar uma burocracia muito grande. Então, a melhor forma de você conviver com alguém é fazendo aquele contrato no cartório, não é isso? Exatamente, porque o rol probatório vai ser muito mais exigente, né? O rol de provas vai ser muito mais exigente. Por exemplo, mesmo que você ainda tenha até o contrato, mas aí vai ser necessário você levar fotografias. Se você tem plano de saúde, que aquela pessoa é dependente, aí você leva também o plano de saúde. Se você faz o imposto de renda, que aquela pessoa também é dependente, você tem que levar o imposto de renda, tudo isso na união estável. O casamento não é necessário. O casamento não é necessário, mas a união estável é necessária. A certidão de nascimento dos filhos, ainda que esses filhos sejam maiores, para comprovar aquela união é necessário. Então, a diferença principal é o rol probatório. A pessoa vai ter direito, da mesma forma, mas aí ela vai ter mais dificuldade para provar. Enquanto que se for casado, não, é só certidão de casamento e pronto. Não tem mais nada necessário do que a certidão de casamento. Se tiver filhos menores, óbvio que vai ter que levar a certidão de nascimento dos filhos para que eles também recebam essa pensão por morte. Mas se for filhos maiores, não precisa, porque só a certidão de casamento já é suficiente, é autossuficiente. Já na união estável, não. Se você não tem o contrato, aí mais difícil ainda, porque você tem que levar testemunha, enfim, é uma série de provas. Quanto mais provas que você tiver, melhor, para você convencer, né, a instituição, para você convencer o INSS, porque você inicia o processo primeiro administrativamente, e se não der certo, depois na justiça, para você provar, para você convencer o juiz que você vivia uma união estável com aquela pessoa. Se você tem um contrato, aí várias provas já caem, né? Assim, você não precisa se despulhar tanto para conseguir essas provas. O seu contrato também já é suficiente para você levar e dizer, olha, antes daquela pessoa falecer, eu tive uma união estável. Só que tem uma ressalva aí também, doutora, que a união estável, ela pode ser configurada, ela pode ser reconhecida após a morte. Só que aí também tem que ser um processo judicial. Já não é mais simples, porque quando as pessoas estão vivas, elas vão ao cartório, as duas, e reconhece. Quando uma pessoa morre, ela pode até entrar com um processo judicial antes de entrar com o processo administrativo no INSS. Só que é da mesma forma, ela vai precisar ter várias provas para convencer o juiz e o juiz reconhecer que houve uma união estável com uma pessoa já falecida. Então, Isso gente, é mais demorado, né? É mais demorado, principalmente nos tempos de. opa, deu uma pausazinha. Vamos esperar para ver se vai normalizar. Então, gente, é isso. No direito previdenciário, que muitas pessoas buscam a pensão por morte, né? Eu vou tirar ela daqui a pouco. Voltou normal? Voltou. Então, gente, né, no direito previdenciário, quando as pessoas buscam por uma pensão por morte, o companheiro morreu, a companheira faleceu, tem essa possibilidade de quem vive em uma união estável procurar por esta pensão, né? Porque é apenas no previdenciário que é reconhecida essa questão da viuvez, eu acredito. Não como Estado civil, mas como um Como Estado, direito. um direito. Como direito. Como um direito. Exatamente. Sim, eu vou fazer agora uma pergunta super polêmica. Uma pergunta super polêmica, as pessoas me perguntam demais, e eu vou fazer essa pergunta aqui. Talvez muitas pessoas tenham essa dúvida também. Existe um casal. Esse casal, ele é casado, sob regime ou parcial de bens, ou universal, qualquer que seja. E estão separados há algum tempo. E um dos dois contraiu um namoro fora do casamento e passou a viver com alguém, conviver e ter até filhos, né? Uma relação duradoura, contínua, pública,
mostrando para todo mundo que os dois estão juntos. E aí, doutora, mesmo sendo casado, configura uma união estável? Vai configurar também uma união estável, né? Mesmo sendo, o ideal é que essa pessoa regularize sua situação junto com a anterior, né? Até porque hoje em dia o divórcio está muito fácil e muito Muito acessível. fácil. Falei aqui com Muito a doutora fácil. Luísa sobre o divórcio. Tá muito fácil você se divorciar hoje, né? Principalmente se você não tiver filhos. Você vai no cartório, resolve de boa, na mesma hora ali você está divorciado, você só depois pega a sua escritura pública, a verbação, e você instantaneamente já está divorciado. Existe o divórcio virtual, tem muitas formas hoje de se divorciar, né? Então, assim, o ideal é que essa parte se regularize, né? Mas o que é que acontece? A prática já está dizendo tudo. É uma união estável. Porque ele já está vivendo com outra pessoa, já constituiu uma família com a outra pessoa, provavelmente tem bens com aquela outra pessoa, diferente do que teve com a primeira. Só que o problema é o seguinte: essa pessoa falecer. Aí essa pessoa falecer, aí vai dar aquele BO. Principalmente se o regime de casamento da primeira for o regime universal. Ai, gente, só o juiz para decidir tudo, viu? Porque vai ser uma confusão danada para dividir esses bens. Porque se for universal, aí os bens que ele tem com a segunda, tudo vai se confundir. Tudo vai entrar no rolo. Como eu falei para vocês anteriormente, não custa nada fazer um contrato de namoro, não custa nada fazer um contrato de união estável, porque só vai facilitar a vida de vocês lá na frente. Ou quando você olha assim, talvez você não ache necessário acontecer isso. Gente, mas é de suma importância. O que tem de pessoas que procuram um advogado para comprovar que viviam em uma união estável, a dificuldade, a demora, o gasto que se tem para você comprovar, principalmente depois que a pessoa morre, gente, é muito delicado. Então, quem vem pensar, quem vive em uma união estável, é muito importante fazer um contrato dessa união, né? Exatamente. E até porque, quando você faz essa união de forma informal, quando passa-se muito tempo, as pessoas esquecem. Não é verdade? É assim, algumas pessoas têm boa memória, as datas são marcantes, mas a maioria, a grande maioria, esquecem da data que iniciou, tá entendendo? Então, começa a confusão por aí, quando você... quantas e quantas vezes chegaram clientes pra gente, né? E disse, olha, eu quero me separar, só que nós construímos isso, 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 isso. A gente pergunta, há quanto tempo que vocês estão juntos? Ah, eu não sei. Eu não consigo lembrar. Mais ou menos 5 anos, mais ou menos 4 anos, mais ou menos 10 anos. Eu tive filhos, mas eu já vivia com ele muito antes de ter filhos. Então, assim, a facilidade do contrato é porque vai ter uma data inicial. Quando você começa, se a partir do momento que você decidiu se unir, aquela pessoa, você foi ao cartório, vai ter um marco inicial. E aí, se precisar fazer uma separação, uma dissolução daquela união também, você vai definir uma data que iniciou e a data de término, igual o casamento. Né? A certidão de casamento tem lá, ao dia tal, do mês tal, do ano tal, falando de tal, casou com fulana. Da mesma forma, a escritura pública da união estável. Vai ter um marco inicial para facilitar também uma dissolução. Isso. Então, gente, quando você vai no cartório para formalizar essa união estável, o tabelião ali, ele vai colocar todas as cláusulas, vai ler ali para as partes, vai colocar, se tiver um advogado, melhor ainda, porque vai facilitar, o advogado vai ver lá na frente, vai perguntar a história de vocês, vai tentar saber o que é que vocês vão querer colocar nesse contrato e vai ficar tudo muito melhor para a vida de vocês. E vai se gerar uma escritura pública, né? Uma escritura Isso. pública confirmando essa união estável.
Aí tem pessoas que perguntam assim, mas para ir no cartório é necessariamente ter um advogado? Não, gente, não necessariamente precisa de um advogado. Porém, como eu falei aqui agora para vocês, facilita muita coisa você ter um advogado ali na hora da celebração do contrato da união estável, porque vai abrir os olhos de vocês para coisas que posteriormente possa vir a acontecer, não é isso? Exatamente. Porque qual a função do advogado? Muitas vezes as pessoas elas vão, se dirigem ao cartório e o tabelião faz, lavra a escritura bonitinho. Só que assim, existem muitos termos técnicos. E as pessoas, às vezes, na hora, ficam até com vergonha de perguntar. E aí o advogado já facilita, por quê? Porque ele já leva para o tabelião toda a vontade que aquelas partes já têm. E E ele as pessoas explica podem tirar antes. todas as dúvidas no escritório do advogado. Doutor, o que é isso? O que é que eu posso fazer? Me Que é explica como é isso, isso. exatamente. E aí aquele advogado, ele vai traduzir em miúdos aqueles termos técnicos que são utilizados no direito. Então, assim, a facilidade até é isso, sabe? E aí você vai dizer, não, mas isso daí não era o que eu pensava, eu quero que tire. Já isso eu quero que coloque. Então, é justamente para isso que serve um advogado nesse momento. É E porque, também assim, para quando... que saiba o que está assinando, né? Porque muitas pessoas nem sabem o que estão assinando, acho que é só um contrato pronto, mas não sabe Exatamente. o que são aquelas cláusulas, e às vezes tem vergonha de perguntar. Você, como advogado, o advogado vai te explicar todo o contrato. O advogado não vai deixar você assinar nada sem você estar ciente de tudo. E pode ser até colocado ali naquele contrato, o advogado vai te orientar, coloca isso, coloca assim, você quer dessa forma? Não quer? Tira. Quer? Coloca. Então é muito bom ter esse acompanhamento pelo advogado, né? Isso, porque E assim, doutora, o regime adotado, né? Se não houver contrato, se não houver uma escritura, o bem regime lembrado. é da comunhão parcial de bens. Mas se você se dispôs a ir a um cartório e se você vai fazer uma escritura dessa união, você também pode escolher o seu regime, inclusive a de separação total de bens. Da mesma forma Exatamente. do casamento, da mesma forma do casamento, a união estável, ela também vislumbra isso, que você pode adotar um regime de bens para a sua união. Agora, se você não foi, aí automaticamente, obrigatoriamente, vai ser o de comunhão parcial. Mas se você decidiu aí, você pode dizer, olha, doutor, é o seguinte, eu vou me unir a essa pessoa, mas eu não quero que os nossos bens se comuniquem. Eu não quero. Eu quero que o que seja meu é meu e o que é dele é dele. Quem era Ah, casado, também pode alterar o nome também, tá, doutora? exatamente, era nesse ponto que eu queria chegar. Tem algumas coisas no contrato da união estável que muita gente não sabe. Pode ser alterado o nome, né? Coisa que tem gente que acha que só pode fazer no divórcio, no casamento. Meu Deus, no Casamento. casamento. Não, gente, você pode alterar o nome no contrato de união estável. Você também pode escolher, posteriormente, se você fosse casar, qual será a comunhão que você vai escolher quando vocês forem casar, se é parcial de bens, se é total de bens, qualquer que seja, você também pode escolher e colocar nesse contrato de união estável. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Nessa situação de morte do cônjuge que era casado e tinha união estável com outra, quem seria a beneficiária da pensão? Então, esse assunto é realmente muito polêmico. Eu e a doutora Alana, nós temos uma situação dessa aqui no escritório, em Exatamente. que as duas recebem a pensão, né? E essa foi bem interessante porque quem iniciou recebendo foi justamente a que tinha união estável, né? E depois foi que a mulher, com a certidão de casamento, ela também começou a receber. Então, administrativamente é que chegar primeiro no INSS.
Basicamente é isso, É. né? Essas discussões aí são discutidas em tribunais, e aí o juiz vai decidir. E aí ele vai analisar várias coisas, vai ser o caso prático, na verdade. Por quê? Porque às vezes ele tem uma união estável, notória, duradoura, porém ele permanece no casamento, né? Ele tem Isso. quase duas mulheres ao mesmo tempo. Embora no Brasil bigamia seja crime, mas ele praticamente tem duas mulheres ao mesmo tempo. Então, essa questão é uma questão muito prática. Na verdade, o juiz analisa na prática. Às vezes, ele concede a pensão apenas para a união estável, porque para ele, aquele casamento já deixou de existir há muito tempo, então não tem por que a esposa receber, então só seria a companheira que viesse a receber. Então, isso é uma questão muito prática, que vai ser analisado na prática, né? Na esfera administrativa, não. É basicamente quem chegar primeiro, quem tiver com os documentos, quem tiver com tudo certinho, para dar início. Na esfera administrativa, tá, gente? Mas no judiciário, aí o juiz vai analisar realmente o caso prático para definir. Às vezes pode só uma receber, como essa pensão pode ser dividida para as duas. Exatamente. Então, gente, Houve até o entendimento que dizia que a concubina não poderia receber. Mas aí, como eu já falei, por ser um caso prático, muitas vezes o juiz decide de forma divergente. Então, aí realmente vai ser com o juiz. A forma como o juiz vai defender, vai definir isso. então, para vocês verem como essa questão de formalizar a união estável é tão importante, né? E vai dar alguns direitos ao companheiro que está ali, sobre a questão do direito à herança, da divisão dos bens, né, na constância da união, e o recebimento da pensão por morte. São esses aspectos que possibilitam, né, que o contrato da união estável possibilita e é mais fácil de você provar, né, para poder receber, ter os seus direitos em mãos. Então, tudo que se une, um dia pode se separar, se dissolver. Tanto namoro como casamento, né? Então, quando uma pessoa que fez um contrato de união estável se uniu àquela outra pessoa, como que faz para... A gente fala dissolução, né? A gente chama de dissolução de união estável. Como que se procede essa dissolução da união estável? Então, o que acontece? Quando não geram bens, quando não tem filhos, é mais fácil, né? Muitas vezes as partes, do mesmo jeito que se uniram, se separam sem problema nenhum. Cada qual vai para o seu canto sem problema algum. Não é isso? O problema é quando desta união trouxe filhos, construir um patrimônio, e aí precisa definir como que vai ser cada coisa. Gente, quem fez a união estável no cartório, né, fez o contrato, e que não teve filhos, é interessante que vá no cartório também para fazer a dissolução. Da mesma forma que o tabelião fez uma escritura pública da união, ele também faz uma escritura pública da dissolução. Da mesma forma, é como se fosse o divórcio extrajudicial, que é só no cartório. Agora, se aquela para você fazer essa dissolução em cartório, não pode ter filhos, né? A partir de exatamente, tem a que ser partir de quando tem consensual, as partes têm que estar em acordo. isso, as partes têm que estar em acordo, não pode ter filhos, né? E se tiver bens, não tem problema, pode fazer tudo direitinho. Você pode fazer uma relação dos bens, dizer como que vocês querem dividir, vai ser consensual, né? Não vai ser litigioso. Exatamente. Já judicialmente, você também pode dissolver essa união. De que forma? Quando tem filhos, né? Quando o casal não está se entendendo muito bem. E pode até estar se entendendo também, né? Porque o casal pode Se estar se tiver entendendo e filho, ter filhos.
É a mesma regra do divórcio. Se houver filhos, ainda que tenham consenso, obrigatoriamente precisa ser judicialmente. A diferença é que, se tiver um acordo entre as partes, né, às vezes não é necessário uma audiência. O próprio advogado, ele faz a peça, ele faz a petição de homologação, e o juiz só vai lá homologar a dissolução, a partilha e a questão de pensão alimentícia para os filhos, se for o caso. Exatamente. É muitas vezes onde entra a mediação também, que eu já falei muito em mediação em relação a divórcio e a outros casos, né, que as pessoas convivem no dia a dia. E outro caso que eu até recebo muito como mediadora é em relação à dissolução da união estável. Gente, é muito mais fácil, principalmente quando você vai entrar judicialmente, você procurar um mediador para conversar com as partes e ali entrar no consenso. Entrando no consenso, o mediador vai fazer um termo, encaminhar para o juiz e ali o juiz só vai homologar, não vai precisar ter audiência, não vai precisar de outras burocracias que existem, né? E é muito mais rápido, muito mais célere e os gastos também são menores, né? Porque pode ser apenas um advogado para as duas partes, então não precisa gastar com dois advogados, os dois pagarem custas e aquela coisa toda. Então, é muito mais prático você procurar mediação. Ou cartório, se você não tiver filhos, né? Na mediação você pode ter filhos, pode ter bens, pode ter o que for. Aquele mediador, exatamente, aquele mediador, ele vai usar das suas técnicas para fazer com que aquelas duas pessoas se entendam. Aquelas duas pessoas se entendendo e dizendo o que é que elas querem ali, é bem mais fácil fazer um termo, só encaminha para o juiz e está resolvida a situação. Exatamente. Agora, se não houver um consenso, aí a mesma regra vai ficando solução litigiosa. Da mesma forma que existe o divórcio litigioso, aí essa seria uma dissolução litigiosa. Aí é bem mais demorado, né? Como eu já falei nos tempos de hoje, que muitas audiências civis estão suspensas, aí vai ser bem mais demorado para você conseguir se dissolver dessa união estável. E aí, o que que acontece, né? Tempo significa muito para a gente. Porque às vezes a Exatamente. pessoa se dissolveu, a pessoa se separou, né? Aquela união se dissolveu, e aquela pessoa já quer entrar em uma outra união. E aí não fica meio que impedido, porque tem aquele dó com aquela outra pessoa. Então, o melhor que se faça é, se tem filhos e se tem bens, procurar uma mediação, procurar Isso. um acordo. A gente sabe que um acordo, quando as partes entram em um acordo, ninguém sai 100% ganhando e nem 100% perdendo. Então, é bom nesse momento deixar o orgulho um pouquinho de lado e estar aberto a um acordo, a uma mediação. Até Se você falar tiver filhos, que quem tudo prefere bem. a mediação, até costumo falar que quem prefere a mediação nunca sai perdendo. Porque uma terceira pessoa Exatamente. não vai intervir na vida dos dois. Quem vai decidir ali são eles, né? Então, com certeza, os Exatamente. dois vão sair ganhando. Porque até o sentimento de que e você mesmo que escolheu aquilo, acho que traz um prazer maior, né? Do que um terceiro dizer, não, vai ser assim, 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 né? Enquanto Porque o juiz ele dá esse tempo de conversa, ele propõe também um acordo, uma isso, audiência judicial, o juiz ele também tem essa função social, ele propõe, a primeira coisa que ele faz é propor um acordo. Mas quando ele vê que as partes não entram em acordo de forma alguma, o juiz tem esse poder de isso, definir, de definição. Se por as partes favor, não entram no acordo, então o juiz diz, isso vai caber a você, isso vai caber a você, e acabou o assunto. Ele não fica remoendo, né? Porque o mediador, ele tem um tempo, lógico, né? Ele não vai ficar desgastando as partes, mas ele tenta, e tenta, e tenta novamente. O juiz já não, ele não é obrigado a tentar, 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 tentar chegar no acordo. Se as partes, ele vê que as partes não chegam de forma alguma num acordo, é ele que define.
né? E aí a Exato. mediação não, a mediação, o mediador dá justamente a possibilidade dessas partes acordarem o que é melhor para elas. O mediador está ali ao inteiro dispor das partes para ficar o tempo necessário, para usar de técnicas para fazer com que eles se entendam. Às vezes as pessoas chegam até brigando numa mediação e saem em paz, porque aquelas técnicas elas são muito importantes para ter um acordo de sucesso, né? Aí, doutora, muitas pessoas também perguntam o seguinte: é preciso a escritura de união estável para poder fazer essa dissolução? Não, não, não é necessário, porque como eu já falei para vocês, a união estável nem precisa de uma escritura pública, ela não precisa. Só precisa mesmo a vontade das partes de se unirem. Acabou. Exatamente. Mas a dissolução, né, quando vai se dissolver, que procura o judiciário, é que procura-se um advogado. Então, para fazer essa dissolução, não precisaria de, inicialmente ter uma escritura, que é o que mais acontece na prática. Na grande maioria dos casos que me chegam, dos casos que chegam a você também, a grande maioria não existia uma escritura inicial. Mas aí as partes agora não deu mais certo a relação, e aí elas querem se dissolverem, né? Elas querem se separar, e aí elas chegam para resolver esse problema. Então, assim, O a grande maioria ponto, que a gente tem é que não, nem tem a escritura pública inicial. E agora elas precisam de uma dissolução. Por eu isso conto que a nos gente fala dedos, que é interessante ter. isso. Eu conto nos dedos as pessoas que eu fiz dissolução da união que tinham esse contrato, né? Ou a escritura, e pouquíssimas pessoas. Até peguei algumas pessoas que realmente tinham o contrato, tudo direitinho, fica até mais fácil para você elaborar ali o termo. Mas tem muitas pessoas que não fizeram o contrato de união estável, mas podem sim fazer a dissolução. Na dissolução, são tratados os mesmos tópicos que a comunhão parcial de bens, né? O casamento na comunhão parcial de bens. Ou seja, os bens são divididos, né? É De forma tratado igual. por igual. Os Isso. filhos é tratado sobre os filhos ali na dissolução, questão de guarda, visitas, alimentos, né? Todo esse parâmetro todo para o melhor interesse do menor é tratado na dissolução da união estável. Questão do nome, tem gente que alterou o nome lá no contrato, né? Como a gente citou agora, a questão de que pode colocar o nome na união estável, pode colocar o nome de um dos cônjuges, né? Que Do não seriam os cônjuge. cônjuges, seriam os companheiros, né? Pode sim. Na união Desculpa, estável. gente. Não é casamento, é união estável. Então não Mas é sim, cônjuge, é companheiro. na união estável, eles podem também adquirirem, né, adicionarem ao seu nome o nome do seu companheiro. Mas isso quando se tem um contrato. E como eu já falei também, no contrato você pode definir o regime de bens, tá, Sim, gente? Agora, se não tem o contrato, aí obrigatoriamente é o regime de comunhão parcial, se não há contrato. Mas se você tem um contrato, você pode definir o regime. E aí, numa dissolução, quando você for fazer a escritura, ou no caso de uma dissolução judicial, caso você tivesse filhos, a única questão que seria contemplada não seria mais os bens, porque os bens já existe um regime. Seria apenas a questão de guarda e pensão para os filhos. exatamente. A conversão da união estável em casamento, porque existe essa possibilidade, né? Você vive em uma união estável e converte em casamento, né? E a gente conversou muito sobre esse tema, né? Antes dessa live, a gente debateu muito sobre o tema união estável, contrato de namoro e tudo isso, né, doutora Alana? E a gente também falou sobre a questão de que quando vai converter essa união estável em casamento, não necessariamente precisa ter aquele ato formal do cartório, né? Quem tem uma união estável. O que é que você tem para falar sobre isso? Exatamente. Hoje, inclusive,
me fizeram essa pergunta, né? Como a live já estava prevista, uma pessoa veio no meu privado e me fez essa pergunta acerca de regime de bens, acerca de uma possível dissolução, como que ficariam os bens da época da união estável, né? E assim, para reverter a união estável em casamento, já tem um rito muito mais célere, muito mais rápido e muito mais informal do que quando as partes vão ao cartório para casar a primeira vez, digamos assim, né? Quando são namorados que vão para casar. Quando eles já têm uma união estável, é só a reversão mesmo em casamento. Exatamente. Aí, E quanto aos outra pergunta só para bem. fechar, Eu quanto gosto aos da bens, polêmica. Eu gosto da polêmica. Vamos quanto aos bens fazer que foram polêmica. A gente pode fazer adquiridos, perguntas, tá? A gente ainda tem alguns minutinhos aí, mas vocês podem fazer perguntas ainda. E quem casa apenas no religioso? Olha só, quem casa apenas no religioso, para todos os efeitos civis, são casados ou vivem só numa união estável? então, Peraí, gente, peraí, peraí. Vamos perguntar ao pessoal, o que é que vocês acham? Eles vivem casados, como um casamento civil, ou numa união estável? Quem só casa no religioso? Diz aí, gente, quero ver vocês. Tempo! Vamos lá, gente. O que é que vocês acham? Que essas pessoas elas são casadas de fato ou elas só vivem numa união estável? O que é que vocês acham? Responde aí, e gente. aí, Fábio, o que Então, vocês acham? vocês acham que, por exemplo, quem casa Ah, gente, é eu aquela tô palavra provando corriqueira, quem para casa no participação dos padre, né? alunos. Quem casa no padre, como as pessoas falam corriqueiramente, quem casa no padre, quem casa só no pastor e não formaliza, vive o quê? Tem gente que falou que é união estável. Na próxima live eu dou um prêmio para quem acertar. Então, a Adriana acertou? Ela falou que é união estável. Adriana, acertou. Muito bem. Por quê, Parabéns, gente? Adriana! Quando você vai Dela ao também, cartório, é união estável. muito bem. Quando você vai ao cartório para você casar, inclusive, o tabelião ele pergunta como é que vai ser esse casamento, a celebração, né? E aí exige o casamento religioso com efeito civil. Existe. Inclusive foi o meu casamento, né? Eu fui no cartório, levei a documentação necessária para a habilitação. Da habilitação eu levei para a igreja para que o pastor celebrasse, para que depois voltasse ao cartório. Então assim, foi essa loucura, né? Mas tem pessoas que não querem, que só querem mesmo fazer casamento bonito, estar com o vestido de noiva, fazer a festa, mas não querem no cartório. E aí, no final das contas, como é que fica no civil, no direito? Então, no direito, aquela pessoa que casou apenas no religioso, ela permanece sendo solteira, seu estado civil, e aquela união é configurada como uma união estável. A questão é que, assim, futuramente, para se provar, você só leva mesmo o termo da igreja, né? Quando você for necessário uma questão previdenciária, acredito eu que todas as igrejas elas fazem lavram Um aquele meio de casamento em prova, ata. documento que você recebe de que você casou da igreja, eu acredito que serve como prova, porque é um documento muito importante, né? Prova. Foi celebrado por uma autoridade eclesiástica. Isso, mas porque o que que acontece? Desde a Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana separou o Estado da Igreja. Antes não. É porque assim as pessoas tinham esse costume de só casar no padre, e esse casamento no padre já tinha efeito civil, tá? Mas isso foi muito lá atrás, gente. Muito, muito, muito na época do Brasil Império. Hoje não, tá, gente? Você pode até fazer o casamento civil
com efeito religioso, o religioso, aliás, com efeito civil. Mas para isso você precisaria ir no cartório primeiro, tá? E se você não vai no cartório, aquele seu casamento religioso só conta mesmo como uma união estável. Exatamente. Hoje em dia, eu vejo em algumas igrejas evangélicas, né, algumas pastor realiza ali o casamento com efeito civil, né, já existe isso. E como também tem algumas igrejas evangélicas também que não exigem isso, né? Algumas exigem que você seja casado para ser membro daquela membresia, e outras não. Na Igreja Católica também da mesma forma, né? E Porque aí faz muito de dogma da igreja, né? Doutrinas da igreja. Na igreja exatamente, católica, na igreja católica existem alguns dogmas que é o seguinte, para que aquele casal batizem o filho, eles têm que ser casado na igreja. Já isso, na igreja evangélica, não exige o casamento na igreja. Né? A grande maioria das igrejas evangélicas não exigem aquela formalidade toda da igreja. O que exige, pelo contrário, o que exige é que tenha o casamento civil para poder fazer parte da igreja como um membro. Né? É que aí vai entrar um pouquinho essa questão de religião, essa questão de igreja, e aí cada igreja tem a sua formalidade, cada igreja tem os seus dogmas e tem o seu procedimento, né? Como é que vigora. Aí a gente entraria numa seara bem um pouco distante. Mas o que fica é isso. Quem casa apenas na igreja, sem ter ido no cartório, é apenas o casamento, é apenas uma união estável. Não configura casamento, aquela pessoa continua solteira. Jussiara mandou um comentário aqui, minha amiga doutora Renata. Eita, Ju, tu é uma graça. Por isso que eu não quero casar. Ser solteira está bem. Pois Gente, aí, Luciane, faz o contrato de namoro, tá? Faz o contrato de namoro para não ter confusão. exatamente. Então, essa questão do religioso, acho que ficou bem explicado para vocês se configura uma união estável, né? Porque muitas pessoas nos perguntam e a gente está trazendo aqui as perguntas das pessoas. Outra, é possível reconhecer a união estável após o falecimento? A gente até já falou sobre isso aqui, né? Que sim, é possível Isso, reconhecer. inclusive judicialmente. Inclusive judicialmente é possível. Por quê? O que acontece? Muitas das vezes a pessoa casou uma vez, se divorciou, né, e contraiu uma união estável com uma outra pessoa. Teve filhos com a primeira, teve filhos com a segunda e um patrimônio muito grande com a segunda. E aí vem a falecer. Como é que fica? Não é isso? Se aquela pessoa ela consegue provar que vivia uma união estável com ele, judicialmente, ela se torna herdeira e meia. Não é isso? Então, Exatamente. assim, todo aquele patrimônio vai ser dividido. 50%, a metade ela como meia, e os outros 50% é que vai ser dividido para todos os herdeiros em partes iguais, inclusive para ela novamente. Então, Isso. assim, por isso que é interessante o contrato quando as partes são vivas, porque é menos trabalho, gente. Menos É menos trabalho. trabalho. É isso que eu ia falar agora. Depois do falecimento, para você comprovar que vivia em uma união estável, é tanto que às vezes até quem é casado já está difícil, né, para participar da herança, igual aquela Fontinelli, como que é o nome dela? A É, Fontinelli, a mulher, como é o esposa nome do dela? Marcos Paulo, que foi Isso. aquela confusão toda. Ela era, se eu não me Se engano, a não me segunda engano, mulher dele, alguma coisa assim. E ela casada com ele, já teve aquele alarde todo, aquela coisa toda. Imagina quem não tem uma união estável, Antônia Antônia, Fontenelle. obrigada, Luísa. Obrigada, Lu.
Eu tô Obrigada, com saudades amiga. das nossas lives, Lu. Aí, então, é possível sim reconhecer, mas dá muito trabalho mesmo, para você comprovar Antônia Fontenelle. Isso mesmo, Lu. Isso. Então, é muito bom, é muito mais prático você chegar no cartório e fazer um contrato de união estável. Gente, você vai garantir, vocês vão garantir os direitos de vocês, né? Tem muitas pessoas que não optam por se casar, não optam por se casar. E é uma questão que é como se fosse um compromisso mais leve, né? Eu já até ouvi a expressão, alguém dizendo que se casar não dá certo, né? Tem gente que fala assim, É, não, se a gente vive há muito tempo já, se a gente casar, aí vai acabar tudo. Tem é essa, verdade, né? é, eu já ouvi muita gente falar isso. Então é uma coisa Então, assim, o casamento, ele gera, não é que a união estável não tenha um compromisso, tem sim, muito forte. Porém, o casamento ele tem um peso maior. Eu gosto de falar assim, que ele tem um peso mais no assim, na questão. casamento, né? Na celebração do casamento, as partes costumam trocar alianças. Apesar que Então, assim, a aliança tem muita gente que numa união estável usa aliança, né? Porém, usa, inclusive, nem como todo anel de mundo usa. compromisso. E no casamento é Não é obrigatório obrigatório, né? usar, né? Assim, quem é casado tem isso de usar aliança, porque a aliança é uma linguagem não verbal, né? Sim, Isso, qualquer pessoa que esteja num lugar que tem aliança, todo mundo já identifica. Opa, aquela pessoa tem é compromisso, aquela pessoa é casado. casada, É, né? Existem as alianças de compromisso, mas é aquela coisa, não é obrigatório você usar, né? No não é casamento obrigatório como existe, casamento, né? existe. Tem umas pessoas que não usam, mas espera-se que as partes utilizem a aliança. Uma das diferenças do casamento para a união estável hoje, né, revisando novamente e lendo novamente, eu pude ver que a definição do Código Civil já traz assim um peso maior para o casamento. Porque o Código Sim, Civil ele delimita o seguinte, que é uma comunhão plena de vida. Ou seja, as palavras que o código usa são palavras assim mais pesadas mesmo, assim, que dá uma responsabilidade maior, que o cara olha assim e diz, cara, onde é que eu estou me entrando, né? Porque fala o seguinte, é uma comunhão plena de vida com base na igualdade de direitos e deveres, né? isso. Enquanto que a união estável só diz que é uma união duradoura, é uma união contínua, é uma união pública com objetivos de família, aqui já diz que é uma comunhão plena. Né? Então, essa plenitude traz uma responsabilidade realmente na, na prática é a mesma coisa, tá, gente? Na prática, coloque isso na cabeça de vocês. Na prática é a mesma coisa. Mas aí, internamente, algumas pessoas acham que é uma diferença enorme, né? Sem contar que Cabeça, no também, gosto da na união pessoa. estável, a diferença do casamento também é que quando aquelas pessoas estão convivendo, se elas apenas quiserem dizer assim, tchau, não tiver filho, tiver bem se dividir ali no momento, e quiser dizer assim, tchau, tchau, né? Não tem mais nada que, Exatamente. por mais que não faça a dissolução, mas se eles resolveram ali entre si, tchau. Não tem questão de problema nenhum. Porém, o casamento tem a questão do divórcio, que é essencial. A dissolução, ela pode, muitas vezes, não estar presente ali na união estável, né? As pessoas, elas se juntam e não fazem a dissolução e para elas está tudo bem. Porém, no casamento, é Exatamente. obrigatório ter o divórcio. Exatamente. Porque vamos imaginar o seguinte: aquela pessoa, ela chegou num acordo com ela mesma, né? Com as partes. Elas se uniram, não fizeram escritura, resolveram também dissolver a união estável, cada um vai para o seu lugar. Se tem filhos, às vezes aquelas pessoas são
maduras o suficiente até mesmo para isso, para chegar no consenso, só elas, se há interferência de uma terceira pessoa, que seja juiz ou que seja mediador, e elas mesmas por si próprias conseguem chegar no consenso, conseguem estipular muitas vezes um valor para uma pensão alimentícia, conseguem estipular como vai ser a questão de visitação e guarda dos filhos, ou quando não tem filhos, mais fácil ainda. Então, assim, a dissolução em cartório não é também obrigatória, não chega a ser uma obrigatoriedade. É bom porque você se resguarda, Sim, mas não você é se obrigatório. resguarda até de uma má fé da outra pessoa, né? Na frente ou na fé futura. Isso. Agora, quando você é casado, é muito importante que você se divorcie. Da mesma forma que você formalizou o casamento, você também formalize o divórcio. É muito importante, para que não aconteça outras confusões ainda maiores. Exato. Pois é isso, gente. Tem alguma pergunta para fazer? Alguém quer saber mais Ó, alguma amiga, coisa? eu vi esse comentário aqui da Adriana Gomes, né? Assunto muito interessante. Que venham mais lives como essa, pois sou muito inocente em relação a esse tipo de assunto. Então, vamos estar marcando mais lives nesse assunto. Estaremos falando mais Outros sobre assuntos, isso. exatamente. E estaremos aprofundando ainda mais, né? Qualquer coisa, qualquer dúvida, chame lá no privado. Que aí a gente, quando vocês perguntam, fomentam o desejo de fazer live, né? Sim, porque é como a gente vai ser provocado, é como a justiça, né? A gente tem que provocar. Exatamente. Então, vocês têm que provocar a gente, fazer perguntas também no privado, para a gente saber quais são as dúvidas de vocês, para poder estar trazendo o conteúdo No norte. para o conhecimento de vocês, né? Live top, olha aí, gente, muito obrigada. Casar é lindo, difícil é morar junto. Exatamente. Eita, Morar é junto é complicado. complicado. Obrigada, Deia. Gente, essa live foi maravilhosa. Obrigada, doutora Alana. Mais uma vez, estaremos fazendo outras lives maravilhosas. Foi tudo de bom, muito explicado. Então, a gente vai estar trazendo mais e mais para vocês. Gente, eu vou dar um spoiler. Spoiler. Como é que chama? Spoiler? Olha, Esse mês ainda estarei fazendo uma live com a doutora Luísa. Gente, vai ser top das galáxias. não E vou você não perder. pode perder, doutora Alana, não pode perder. E vai ser muito, muito bom. Não vou falar o assunto, porque vocês vão ficar na expectativa, tá? Mas virão outras lives. Também tem outra convidada muito especial que eu não vou falar agora, né? Que vai participar no próximo mês com a gente. Eu já vi que ela entrou na live aí no início e ela vai estar aqui com a gente também, outra doutora muito conceituada, muito competente, né? Assim como a doutora Alana, que é maravilhosa. Eu sou suspeita a falar porque a gente é muito próxima, né? Mas eu amei ter você aqui, minha amiga. Um beijo no seu coração. Recebe esse beijo também dos meus seguidores. E quem tiver alguma pergunta para fazer, pode ir também no Instagram da doutora Alana. Pode tirar dúvidas com ela também. Pode tirar dúvidas comigo e com ela, tá? Então, muito obrigada por vocês terem ficado com a gente até aqui. Alana, meu beijo, minha linda. Volte Beijo, beijo, sempre. gente. Tá? Qualquer dúvida, pode mandar mensagem que a gente vai procurando solucionar da melhor forma possível. Foi um prazer imenso estar com vocês, estar compartilhando um pouco do meu conhecimento com vocês. Eu falo muito, a doutora Renata sabe disso. Mas graças a Deus, até esse tempo, a gente conseguiu delimitar, a gente conseguiu limitar aí e deu tudo certo, porque eu falo muito, se deixar, acabo falando muito e muito rápido. Você é muito Então, top. Você não fala muito, você é muito top. E é isso aí. mas foi muito bom, tá? E um beijo em todos vocês. Fiquem com Deus, se cuidem, usem máscara, álcool em gel, porque os dias estão turbulentos, né, gente? Então se cuidem, fiquem em casa, para que as nossas lives sejam só nesse sentido, assim, né? Leves, descontraídas e que esteja tudo certo.
Exatamente. Muito obrigada, lindona. E todos vocês, eu agradeço de coração, doutor Lucas, Adriana, todo mundo que está aí nos assistindo. Conto com a presença de todos vocês na próxima live. Vai ser no final desse mês. Ainda vou estabelecer aqui a data. Acredito que vai ser lá para o dia 30. E quero todos vocês aqui de novo, tá bom? Meu beijo e até mais, gente. Beijo. Tchau. Tchau.